Está no ar o programa Estação Saúde, dedicado a levar a você informações para melhorar sua qualidade de vida e sempre um espaço para a discussão de temas relacionados à saúde na região. Dormir é fundamental para todos os seres humanos, sendo importante para o descanso e para a reposição de energias. Durante o sono são liberados os hormônios do crescimento. O sono é essencial ainda para o bom funcionamento dos mecanismos da atenção, por exemplo. E é sobre esse hábito indispensável à vida que o Estação Saúde trata hoje. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio a doutora Aline Scarlatelli Lima, ela que é neurofisiologista. O Estação Saúde começa agora, sempre com informações importantes para o seu bem-estar. Bom, doutora Aline, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, Ricardo. Obrigada. Vamos falar um pouquinho então dessa questão do sono, dos distúrbios existentes hoje. A gente falava, inclusive, que são muitas categorias, né? Mas para abrir o nosso bate-papo de hoje, quais são os distúrbios mais comuns que afetam os pacientes hoje? Sim, existem, como a gente já tinha conversado antes, vários distúrbios, mas com certeza na população o mais prevalente é os distúrbios respiratórios do sono, dentre eles a apneia do sono. Então, assim, quem não conhece alguém que ronca, né? E ronco, que eu falo muitas vezes, é um sinal de que tem alguma coisa que talvez não esteja indo tão bem em relação à respiração durante o sono. Então, o ronco, a apneia do sono, principalmente o ronco, é bastante frequente na população. Aumenta com a idade e está diretamente relacionado também ao ganho de peso. Sim. Então, hoje a população, a gente sabe que está pesando mais, né? A obesidade aí é uma epidemia. Então, hoje os distúrbios respiratórios do sono ocupam com certeza o primeiro lugar. Juntamente também com as insônias. Talvez a insônia seja até mais prevalente do que os distúrbios respiratórios do sono. Mas a insônia também é um distúrbio do sono, na verdade, uma categoria que é subdividida, né, que também é bastante prevalente. Todo mundo já passou por uma noite que não dormiu, né? Teve um problema durante o dia e não conseguiu dormir à noite. E existem vários outros distúrbios do sono. Por exemplo, existe uma doença que chama distúrbio comportamental do sono REM, que acomete mais pacientes em idade mais avançada, que eles encenam um sonho. Então, se ele sonha que está correndo, ele realmente tenta levantar e correr. Então, existem vários distúrbios. A gente fala, você falou muito bem da apneia, né? É muito comum a gente ouvir falar, mas o que é a apneia propriamente, para a gente entender um pouquinho? A apneia, na verdade, o conceito mesmo, né, assim, dentro da medicina de apneia, é quando você tem uma restrição do fluxo respiratório, em torno mais a partir de 90%. Então, quando você restringe o fluxo de ar, a passagem sendo um pouco mais clara, a passagem de ar, né, e o paciente acaba que tem repercussões por causa dessa interrupção do fluxo, né, respiratório durante o sono, né, ou não, mas assim, falando de apneia do sono, a gente chama isso de apneia. Mas existem outras categorias, existem pacientes que a gente fala que tem hipopneia, que é uma redução de 50% do fluxo. Mas para, assim, sendo mais clara, que a apneia é a restrição do fluxo respiratório, né, que não está entrando no ar mesmo. E do sono, a apneia que acontece durante o sono mesmo. Quem é que pode ter esse problema? Um tipo de paciente específico, doutora? Não tem, assim. Sim. Existem condições que aumentam o risco de um paciente ter apneia do sono. Obesidade é um deles, pacientes que muitas vezes têm alguma deformação na face, que tem uma mandíbula, um queixo um pouquinho mais para dentro. Então, existem condições que aumentam o risco, né? Mas qualquer um está sujeito e, às vezes, é até surpreendente, porque eles falam assim, mas eu não tenho sobrepeso, eu não sou obesa e tenho apneia do sono? Tem. Então, às vezes, magros, pessoas jovens, pessoas mais idosas podem ter, sim. Nos últimos tempos, a gente teve uma mudança drástica nos hábitos de vida mesmo, né? Sim. Por outro lado, há pessoas que se preocupam com isso. Essa mudança alimentar, de sedentarismo, influencia diretamente nessa questão da qualidade do sono, né, doutora? Fala um pouquinho sobre essa realidade, depois a gente propriamente entra na questão dos exames mesmo. Sim, na verdade, assim, esses hábitos hoje, né, que a gente tem, que a gente acha que a gente tem que produzir muito, o volume de informações que chega pra gente é muito grande, então isso gera mais ansiedade, então começa a aparecer as insônias, porque a gente chega em casa depois do trabalho, mas o nosso trabalho não acaba, então a gente continua trabalhando. Então isso acaba
acaba que atrasa o sono. Então, muitas vezes, você fica com um sono insuficiente, então a pessoa não dorme a quantidade necessária do sono. Além dessa questão da obesidade e do sedentarismo, que favorece os distúrbios respiratórios do sono. Então, realmente, hoje, o sono, tanto que quem não escutou assim, né? O que você faz de meia-noite às 6, né? Vai trabalhar, fazer alguma coisa. E a gente sabe que não, meia-noite às 6 eu durmo e tenho que dormir, né? Não tem jeito. Então, hoje a gente acha que o sono é desnecessário, é perda de tempo, né? Mas, na verdade, a gente está ganhando. Não tem como a gente ter um bom dia se a gente não tiver uma boa noite. Né? Então, está diretamente relacionado. A indicação daquelas 8 horas de sono é aquilo mesmo, doutor? Na verdade, isso é um pouco variável. Sim. Em média, na população, entre 5 a 8 horas na população adulta. Mas isso varia ao longo da vida. Então, assim, é só a gente observar. Crianças, recém-nascidos, bebezinhos têm a necessidade de sono muito maior. E os idosos também têm uma necessidade menor de sono. Então, isso varia um pouco. E, além dessa variabilidade dentro da própria vida da pessoa, ainda assim, tem pacientes, tem pessoas que têm necessidade de dormir mais e tem pessoas que têm a necessidade de dormir menos, que é o que nós chamamos de dormidores longos e dormidores curtos, que isso, na verdade, é uma característica intrínseca da pessoa, né? Então, é por isso que não são 8 horas. Na verdade, a gente tem que determinar para cada indivíduo qual que é a necessidade dele de dormir, quanto que ele ficaria bem com esse Muito sono. bem. Bom, a gente vai fazer uma pausa, doutora, depois a gente traz mais informações no próximo bloco. Para você que nos acompanha hoje, eu recebo aqui a doutora Aline Scarlatelli falando sobre a qualidade do sono. A gente vai trazer no próximo bloco, inclusive, imagens de exames disponíveis para diagnosticar alguns distúrbios aí afetados na questão da qualidade do sono. A gente faz uma pausa rápida, dentro de alguns minutos a gente está de volta.